Saudações a todos, amigos de internauta. Meu nome é Manuel João Joaquim. Hoje venho a abordar em torno de um tema de muito interesse social. Este tema, VBG. O que é VBG? VBG é exatamente violência baseada num gênero. Assim, falando de violência baseada no gênero, eu quero referir, ou seja, eu quero citar os 5 e 6 principais tipos de violência. Violências que eu estou a nomear são violência física, violência psicológica, violência social, violência econômica, violência sexual e violência por negligência. A negligência que eu estou a dizer é a negligência na parte dos pais. Agora, algumas pessoas já devem entender, já devem se questionar, Manuel, por que falar de violência neste âmbito? Ora, tendo em conta que estamos na época de isolamento por motivo da pandemia do Covid-19, é importante referir que nessa fase deve sim acontecer muita coisa nas casas, principalmente a violência doméstica. A violência doméstica não é nada mais, nada menos que todos esses tipos de violência, mas acontecendo na sua residência. Se a violência sexual, a violência física, psicológica, esta acontecer também na sua residência, não vai deixar de ser a violência doméstica. Ora viva! Agora, já vou citar um dos tipos de violência. O que deve ser, ou o que é violência psicológica? Ora, a violência psicológica é uma violência que mexe com as nossas emoções psicológicas. Eu estou a referir de, por exemplo, alguém que faz com que você não se sinta à vontade. Mesmo se sente usado agressão nem força física. Isso pode ser citado pelas algumas palavras, por exemplo, insultos, ofensas, e de certa forma essas ofensas farão com que você se sinta limitado, ou seja, sinta humilde. Você se humilhe no mais baixo possível, o que vai mexer com seu baixo nível de autoestima. Aí estaremos perante uma violência psicológica. Quero deixar também a violência física. O que deve ser? A violência física é exatamente todo ato que acontece contra a vontade, usando a força física ou manchando aquilo que é a sua estrutura física. Como, por exemplo, impulsos, alguém ao sacudir, alguém que por acaso use de força para poder espancar, bater. Aí estaremos perante uma violência física. E essa violência acontece ambos, como os rapazes, tanto como as raparigas. Agora, o que deve ser a violência social? Violência social, deixa eu dizer que tem acontecido muitas das vezes na nossa sociedade sem que nós reportemos. A violência social não é nada mais que isolar alguém do convívio social, discriminar alguém. Por exemplo, se alguém aprontou, por exemplo, uma criança que por acaso ou porventura sem querer aprontou algo, daí que terá que ser trancado dentro da casa. Aí estaremos perante uma violência social. Isolar alguns amigos de não brincar contigo, isolar a criança para não brincar, deixar fechar, proibir a interação telefônica, controlar chamadas. Isso também passa a ser violência social. Agora, o que deve ser violência econômica? Nada mais, nada menos que dizer em torno de dinheiro. Envolve sim a parte financeira. Alguém que faz com que você justifique todos os seus gastos de interesse íntimo. Por exemplo, o salário. Tu tens de justificar todas as formas em que tu gastaste com este valor. De certa forma, se não é da sua vontade, isso cria ou faz com que você se sinta mais apertado. Meninas e meninos, tem acontecido muitas vezes com criança. Por exemplo, uma rapariga vai traçar mecha. Em troca disso, ganha um valor remunerado simbólico minimamente de 100 a 150 meticais. Este chega em casa e terá que levar o mesmo dinheiro para outros fins. Ou seja, ser subtraído o valor sem a sua devida autorização ou consentimento. Por exemplo, um rapaz, depois de ganhar um dinheiro em biscato, traz para sua casa e de repente uma mãe ou um pai pede o mesmo para poder dever. Olha, peço o valor para poder dever.
mas quando for a chegar no final do mês, assim te darei. Chegando no final do mês, diz papá aquele valor e diz assim: olha, compramos sal, compramos arroz, compramos tudo. Quando temos comprado algo aqui em casa, você tem consumido. Então, se você consome, isso quer dizer que também o dinheiro usamos para estes fins e não tem volta. Aí estamos perante a uma violência violência econômica. A negligência é exatamente ser limitado daquilo que são os seus direitos básicos. Não ser dado acesso à educação, não ser dado acesso à hospitalidade, estou a falar da saúde, não ser dado acesso à alimentação, vestuário, tudo aquilo que são recursos básicos, necessidades básicas, quando este é impedido de ter, ou como por exemplo uma criança é impedido de ter, estaremos perante uma violência por negligência. Violência sexual deve ser todo ato que acontece para alguém sem o seu consentimento. Uma relação sexual sem que haja consentimento dos dois. Quando estamos a par dos menores de 12 anos, estaremos diante de uma exploração sexual. Assim, quero dizer que não é apenas a penetração sexual que acontece, mas tem acontecido também culturalmente em vários bairros da cidade e do nosso país. Isso acontece através de vários hábitos. Desde criança miúda já começa a ser citado aquele teu marido. Assim, quando chega o senhor, palpa nos seios, pega na parte da nádica, um toque físico estranho nos órgãos genitais, aí também estaremos perante a uma violência sexual. Um conselho que eu vou deixar: toda aquela vítima de violência sexual deve mesmo se dirigir à unidade sanitária no mais rápido possível e no prazo de 72 horas. Estou a dizer 3 dias. Isso que é para acontecer o tratamento de profilaxia pós-exposição, PPE, profilaxia pós-exposição. Isso fará com que você deixe, ou seja, saia do risco de contrair a gravidez, o risco de contrair ITS, o risco de contrair o HIV-Sida. Assim, estaremos juntos. Vamos todos combater atos de violência. Como? Denunciando com muita rigorosidade. Vamos deixar de fora as tolerâncias. Não negociemos o ato de violência. Violência é crime. E se é crime, merece uma pena. E a pena leva à prisão. Pessoas com comportamentos nocivos não precisamos da nossa sociedade. Mas também tem casos em que precisamos de um apoio psicossocial devido ao trauma. Se sofreste uma violência, que seja sexual ou qualquer outra, dirija-se a uma unidade sanitária para poder conversar com um psicólogo. Este também vai fazer com que você aumente ou recupere a sua autoestima. Não podemos negociar atos de violência. Por favor, tolerância zero às violências baseadas no gênero. Falando de violência baseada no gênero, não é um termo novo. Também está lá a violência doméstica. Então, é com demasiada hora em que termino essa sessão. Para todos os amigos internautas, dizer que vem mais vídeos. Clique em sino de notificação e inscreva-se no canal. E assim passará a desfrutar daquilo que são vários temas de interesse social. Muito obrigado.